A gente trouxe há pouco aqui no Arena detalhes do parecer da PGR com o pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal da tentativa de golpe de Estado. E agora nós vamos receber no Arena o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Presidente, boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição, Leandro. Antes de tudo, deixe-me fazer uma pergunta. O senhor está bem depois da cirurgia? Tudo ok com o senhor? Eu tenho as recaídas, mas isso se agrava com a idade, né? A gente vai ter que conviver com isso aí por mais alguns anos. Presidente, como foi que o senhor reagiu ao parecer da PGR? Eu sou indignado. Estou sendo acusado de 5 crimes. 2 sobre deterioração de patrimônio e dano qualificado a patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos. Outro, liderar organização criminosa armada no Rio de Janeiro. Estava nos Estados Unidos. Não houve nenhuma organização criminosa armada aqui. As polícias legislativas da Câmara e do Senado não apreenderam nenhuma arma de fogo. Outro golpe de Estado, num domingo, com o Lula fora. Ou seja, que acusação é essa? Que fumaça é essa? Querem me condenar a 43 anos de cadeia por causa disso? Não houve nem tentativa, nem cogitação de nada. É uma forçação de barra sem tamanho. E daí o pessoal começa a associar ao Trump. O meu filho, Eduardo Bolsonaro, faz um excelente trabalho nos Estados Unidos, conversa com autoridades lá do governo federal, do legislativo, buscando aqui defender a liberdade no Brasil. E de vez em quando ele é acusado de se perder lá nos Estados Unidos. Não se perdeu, não. Faz um trabalho responsável com a sua idade, 41 anos de idade. E ele está lá porque se estivesse aqui, já estaria preso com toda certeza. Afinal de contas, é um inquérito específico para ele. Tentativa armada de abolir o Estado Democrático de Direito. Agora, um novo inquérito de poucos dias. É inacreditável o que estão fazendo. Jogaram no lixo a justiça brasileira. O meu foro não é Brasília. O meu foro é a primeira instância, assim como foi o Lula. Se fosse julgado por aqui, seria pelo plenário e não por uma turma. Uma turma que você viu o próprio ministro relator, é o inimigo meu. Se declara inimigo meu. Ele é vítima, ele é juiz, é interrogador, é promotor, ele é tudo. Não tem cabimento o que está acontecendo no Brasil. Presidente, deixe-me... Aproxima isso tudo aqui, as palavras do Trump estão fazendo uma caça às bruxas, e é verdade. Presidente, deixe-me interrompê-lo. Não é apenas... Fique à vontade para poder responder. Deixe-me somente para poder... eu gostaria de passar também a palavra para outros colegas que estão aqui, que eu acho que tem muito assunto para cada um perguntar. Perdão interrompê-lo, mas o senhor pode seguir com o seu pensamento após a pergunta da nossa Juliana Lopes, pode ser? Pois não, Juliana. Presidente, obrigada aqui pela entrevista. A pergunta é a seguinte, fazendo uma conexão aí com os últimos fatos, tem um entendimento ali do Congresso Nacional de que não tem andamento do PL da anistia nesse momento, tem uma insatisfação de vários setores aqui no Brasil em relação ao que foi colocado pelo presidente Donald Trump em relação ao tarifaço. E no Supremo Tribunal Federal, um entendimento dos ministros de que não há caminho ali para que haja essa liberdade que o senhor está comentando agora. Diante disso, presidente, não seria ruim esse movimento que está sendo feito por Eduardo Bolsonaro lá fora em relação à taxação? E qual é o caminho que o senhor enxerga, então, para que essa liberdade colocada pelo senhor realmente aconteça, se não há uma sinalização aqui do Brasil de que isso, de fato, vá para frente? Eduardo Bolsonaro está certo, está lutando por liberdade para todos nós, está sacrificando o seu mandato. Agora, final do mês, tem que decidir se volta ao Brasil e mantém o mandato ou se perde o mandato. Você tem que reconhecer o trabalho que ele faz, os contatos que ele tem com autoridades do governo federal, do parlamento americano. Ou seja, é um garoto, para mim, lógico, meu filho é um garoto, mas é fantástico o trabalho que ele faz lá. Injusto é você ver aqui no Brasil gente sendo presa por opinião, como o Daniel Silveira, como uma colega tua por publicar o salário de uma autoridade do judiciário lá no Rio Grande do Sul, pega uma multa de R$600 mil e cana, cadeia. Injusto é o humorista ser condenado à prisão.
Nós estamos partindo para cada vez mais para uma ditadura escancarada. É isso que está acontecendo. Qual crime eu cometi? Qual crime eu cometi? Como é que eu quebrei alguma coisa em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Como é que eu liderei alguma coisa em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Não tem nenhum zap meu, nenhuma mensagem minha para ninguém. Dia 30 de dezembro eu parti, fiz uma live e parti. Falei que iríamos voltar, que não éramos igual à esquerda, respeitávamos a Constituição, jogava dentro das quatro linhas, respeitava a família. Em 2 meses, novembro e dezembro, 1º de novembro, eu falei numa coletiva aqui na Alvorada, começando como? Vão sentir saudades da gente, só sentem saudades quando alguém vai embora, e dei um recado. Ao longo do caminho, botei fim a uma paralisação de milhares de pontos de caminhoneiros pelo Brasil. Se quisesse o caos, manteria os caminhoneiros fechando aqui rodovias pelo Brasil. Nomeei 2 comandantes de força a pedido do Lula. Que golpe é esse, meu Deus do céu? Que covardia é essa? Quer me condenar por um crime impossível? Não tem cabimento o que está sendo feito. Centenas de ordens imorais do Alexandre de Moraes para censurar pessoas pelo Brasil todo. Quem está denunciando é o governo norte-americano. Isso é uma covardia. O pessoal não está entendendo ainda que a justiça foi capturada por uma pessoa, Alexandre de Moraes. Ele é o dono da verdade, ele é o dono de tudo, ele pode tudo. Por que o Braga Neto está preso? Que prendeu agora o Coronel Câmara? A delação do Cid, uma vergonha, tem que ser denunciado. O próprio Gonê agora resolveu falar que foi uma delação muito parcial, que ele entendia para um lado ou para outro. Essa delação, pelo menos 7 vezes, foi alterada. Nós pedimos o vídeo da delação dele. As delações são filmadas, desde a qualificação até o final. Mando de alguns, de outros não. Nós queremos saber que o Cid disse claramente: a PF bota a palavra na minha boca, naquele áudio vazado que a revista Veja publicou. A PF bota a palavra na minha boca. Essa delação está valendo? Ontem o Cid falou novamente que nunca ouviu a palavra golpe. Por que insiste nisso? Isso é um crime que estão fazendo contra instituições brasileiras. Aqui sim está alterando o Estado Democrático de Direito. Repito, eu sou primeira instância. Resolveram, no meio do processo, botar em última instância. Nessas audiências que estão tendo, só aparece o ministro Fux, o resto não aparece, já está com voto definido. É 43 anos de cadeia? O que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Alexandre de Moraes cometeu um crime durante o período eleitoral. Ele não permitiu que eu fizesse live dentro da minha casa, que eu mostrasse imagens do 7 de setembro, que eu mostrasse imagens do Lula defendendo o aborto, mostrasse imagens do Lula ao lado de ditadores. Ele editou 3 resoluções de março ao final, até o segundo turno, que não podem. Essas resoluções, só antes de março, tem um período de 6 meses antes que não pode ser editadas. Ele fez isso para perseguir a direita, para derrubar a página, para prender gente, para desmonetizar. Nós tivemos empresários respondendo crime por causa de um emoji, um positivo que deu. Hoje em dia você vive num terror no Brasil. Você tem preocupação se passar um zap para uma colega tua, um colega teu. O que pode acontecer se alguém pegar? Já apagou o zap? Apaga aí, vou apagar daqui. Vivemos um inferno no Brasil, acabou a liberdade de expressão no Brasil. Ou melhor, você tem, né? Até a expressão. Depois da expressão você não tem mais. Vivemos um inferno no Brasil. Presidente. Parlamentares respondendo o processo por ocupar a tribuna da Câmara. Nós botamos em 2001 o pronome quaisquer, que até aquele momento os parlamentares eram invioláveis por opiniões, palavras de voto. Nós botamos quaisquer para que não haja dúvida. E o Supremo o ministro do Supremo reinterpreta isso aí. O quaisquer não existe mais quaisquer. A questão da anistia, estou até quieto essa questão da anistia, mas o que o Supremo tem dito? Se aprovarem, nós vamos dizer que é inconstitucional. E a anistia é algo privativo do parlamento brasileiro. É personalíssimo do parlamento brasileiro. Você já viu alguma anistia, alguma graça, alguma indústria derrubada até hoje? Só viu um. A minha graça do Daniel Silveira, que foi feito baseado na lei. Esperar acabar meu mandato para caçar e condenado a quase 9 anos de cadeia. Não tem cabimento. O que ele falou é reprovável. O que o Daniel Silveira falou é reprovável. Eu ouvi,
Fiquei chateado com aquilo. Mas condenado a 8 anos e 9 meses de cadeia? Isso é democracia? Presidente, pelo amor de Deus. deixe-me passar a palavra. Vão me prender e vão resolver o problema do Brasil. Acabou o problema do Brasil, prendendo o Jair Bolsonaro 43 anos de cadeia. Deixe-me passar a palavra para a nossa analista Jussara Soares, que está na nossa redação em Brasília, que também tem uma pergunta para fazer ao senhor. Jussara? Boa noite, presidente. Obrigada aqui por conversar conosco hoje. Presidente, a partir hoje desse relatório dessas alegações finais da Procuradoria-Geral da República e pegando o fato de Eduardo Bolsonaro estar em contato com o entorno e com a Casa Branca, o senhor imagina que o senhor pode ser preso e, se isso acontecer, o senhor cogita pedir asilo aos Estados Unidos? Olha, eu vou ser preso por quê? Por ter destruído aqui o relógio em Brasília. Eu estava nos Estados Unidos. Isso é um crime impossível. Como é que eu vou pedir um asilo se eu não cometi crime algum? O próprio Trump tem dito, é caça às bruxas. Geralmente se condena alguém por corrupção, como Lula foi condenado por 3 instâncias por corrupção, condenado em última instância também por corrupção. E não eu. Eu fiz a coisa certa, eu conduzi o Brasil com zelo. Isso atrapalhou o sistema. Botei quase que um ponto final na corrupção e muita gente que roubava aqui no Brasil deixou de roubar. E eu sou um cara que não posso voltar. Porque eu, elegível, ganho as eleições. Se eu tivesse 3, 4% em pesquisa, teriam me esquecido num canto. Mas como eu tenho 40% e ganho do Lula no primeiro e segundo turno, precisam manter a mentira daquela acusação da inelegibilidade, reunir-se com embaixadores. Lula se reuniu com quem no Morro do Alemão? Abuso de poder econômico. Eu ocupei o carro de som do Silas Malafaia no 7 de setembro, deixei a faixa lá no palanque e ocupei a tribuna. A esplanada parecia uma plantação de girassóis. Não pude mostrar as imagens por ocasião das eleições. Fui perseguido pelo Alexandre de Moraes durante as eleições. Ele me tirou o mandato. Com essas proibições, com essas ilegalidades, como, por exemplo, as resoluções. Pois não. Não, presidente, só para saber, o senhor cogita, caso tenha alguma determinação de prisão? Não cogito pedir asilo em lugar nenhum. Não cogito nada. Não cogito nada. Tá? Não sou criminoso, criminoso é quem está me perseguindo. O senhor, portanto, presidente, irá enfrentar o processo até o fim? Vou enfrentar o processo. Vamos ver até onde eles vão. Estão correndo com o processo. É 5 dias de prazo, é 15 dias, é mais 5, é agora. Testemunhas que eu indiquei, por exemplo, o Giuseppe Giannino como testemunha. Eu tinha obrigação de levar o Giuseppe Giannino, que era o diretor ITI lá do TSE, para o Supremo. Como é que eu vou levar? Só se eu laçá-lo, prendê-lo e levá-lo amarrado para depor. E tinha que ser o contrário. A testemunha tinha que ir por decisão do juiz, e não minha. E o Giuseppe Giannino é um cara que mexia lá com os computadores do TSE. Eu tinha perguntas para ele para realmente, associado ao inquérito 1361, colocar numa situação complicada. Nós queremos paz, queremos tranquilidade, queremos eleições limpas, transparentes. Olha quem entrou com a ação de por ter criticado as urnas, que me tornei uma das inegibilidades, foi o Carlos Lupe. Entra vocês agora aí no Facebook do Carlos Lupe. Em 2017, 2018, ele veiculou na propaganda eleitoral gratuita 30 segundos. Ele termina, o Carlos Lupe, 30 segundos. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Carlos Lupe, olha, o que vale é quem está na capa do processo. Se alguém da direita falar isso, está preso. O Lupe está livre, leve e solto, e agora está livre também de responder qualquer processo sobre roubo de velhinhos do INSS. E querem me condenar por essa fumaça, que é golpe de Estado. Sempre joguei dentro das 4 linhas. Golpe de Estado negado pelo atual ministro da Defesa, Zé Múcio, negado pelos ex-ministros. Aldo Rebelo, Nelson Jobim, José Sarney, o próprio Temer. Isso não foi golpe em Rio de Janeiro. Ninguém dá golpe com velhinhos, com pessoas idosas, com Bíblia embaixo do braço, sem armas.
E golpe é um negócio, você tem que ter apoio popular, você tem que fazer conjectura com o parlamento, com o empresariado, com gente do agro, com gente de dinheiro fora do Brasil. Golpe não é isso. Inventaram um golpe. Vocês acham que as pessoas domingo queriam dar um golpe? Por que as imagens sumiram? Por que o Flávio Dino sumiu com quase 200 câmeras? Porque ia provar que o quebra-quebra foi antes do pessoal do acampamento chegar lá. Presidente. Eles querem empurrar agora, condenando eu, ministro meu, gente do meu lado, como uma organização criminosa armada. Não teve arma. Chamar de Orcrim isso. E dizer, olha só, no relatório da Polícia Federal, eu não estou no 8 de janeiro. O senhor Gonê me botou no 8 de janeiro. Presidente, deixe-me passar a palavra também. Isso não é julgamento, isso é um linchamento. É um linchamento que está acontecendo. Deixe-me passar a palavra também ao nosso analista Pedro Venceslau, que tem uma pergunta para fazer. Pedro? Boa noite, presidente. Uma pesquisa da Atlas Intel de hoje mostrou que 62% dos brasileiros acham a tarifa injustificada e 36,8% justificada. Essa mesma pesquisa apontou que 36,9% dos brasileiros apontam a atuação da família Bolsonaro na questão da tarifa. O presidente Lula, por sua vez, recuperou parte da sua popularidade, segundo a pesquisa, depois da questão da tarifa, e a gente vê um certo clima de unidade nacional em torno do presidente da República. O senhor não avalia que a tarifa de Donald Trump acabou beneficiando o presidente Lula e tirando a anistia da pauta, em vez do efeito contrário? Só para quem é desinformado. A própria carta do presidente Trump, ele fala sobre liberdade de expressão, fala de comércio de empresas brasileiras aqui com o Brasil e cita o meu nome como caça às bruxas. Ninguém está vibrando com a taxação de 50%, que vai vir um caos para cá. E pode aumentar isso tudo, porque o Lula continua falando besteira. Ele agora, a brincadeirinha dele, ele vai comer jabuticaba, né? Não chupa, lá com o Trump. Ele, inclusive, hoje, a ONU, o chefe da ONU falou o quê? Que o Brasil não continua fazendo negócio com a Rússia, que faz negócio com óleo diesel e faz negócio com fertilizante. Senão essa tarifa vai passar para 100%. O Lula continua defendendo o Hamas, continua defendendo o Irã. Você quer esperar o quê dessa pessoa? Ele continua no BRICS agora, defendendo um padrão diferente do dólar para comercialização. E o Trump falou que perder o padrão dólar é como perder uma guerra mundial. O Lula quer o quê? Ninguém que foi para o confronto com o Trump ganhou. Eu estou torcendo para que haja um acordo, uma negociação. Quem está botando na mesa certas condições é o presidente Trump, no que ele tem escrito em suas cartas. Hoje tem mais uma fala dele. Fala que eu sou um cara honesto, um negociador duro, tá? Que ele tem simpatia por mim, que eu não sou o que estou sendo acusado. Ele não acredita em golpe de Estado, só acredita um alienado. Golpe de Estado com aquelas pessoas idosas. Agora, presidente, há alguns empresários, presidente, vários empresários estão com medo em relação a essa taxa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Há um grupo que teme por sérias consequências e há outro grupo que defende o diálogo, que pode haver alguma saída depois do dia 1º de agosto. A pergunta que lhe faço o senhor acredita que essa reação pode prejudicar a direita e favorecer o governo, a esquerda? O senhor acha que essa taxação do presidente dos Estados Unidos pode fazer com que a direita possa perder apoio nas ruas? Leandro, falta informação. Obrigado pela pergunta. Quem tem que buscar a negociação, o canal, é o presidente Lula, não sou eu. Em 2019, o Trump era presidente, queria taxar o aço. Eu conversei com ele, ele não taxou o aço. Se eu fosse presidente, para ter certeza que essa negociação tarifária estaria parecida com a Argentina. Lá o Milei conseguiu não taxa zero para 80% do exportado e os 20% restantes em torno de 10%. Está excelente para a Argentina. Agora o Lula continua batendo na tecla. Por que o padrão dólar tem que perseverar? Eu condeno o ataque dos Estados Unidos ao Irã. O Lula continua dizendo, está havendo genocídio para Israel na faixa de Gaza. O que nós podemos esperar
de um presidente que manda seu vice na posse de uma autoridade do Irã, ao lado de 5 terroristas, 4 já foram eliminados. Tá? Esperar o quê de um presidente desse? Que se alia ao pior das ditaduras do mundo. No BRICS agora virou uma reuniãozinha também de pequenos ditadores. Ali está entrando a ditadura criminosa de guerra do mundo todo. Agora, O presidente... Trump não gostou, obviamente, e houve a sanção também em função disso, quando ele vai para a Rússia, no dia da vitória, em vez de estar no aterro do Flamengo, vai lá no dia da vitória, está ao lado do Putin, com ditadores e criminosos de guerra ao seu lado. Você quer o quê? O Brasil se afastou dos valores americanos, o Brasil está ao lado da ditadura, o Brasil está ao lado de terroristas. O que pode sobrar para a gente? Isso que está acontecendo. Querem me culpar? Eu estou taxando o Brasil? Eu estou vibrando com taxação? Não. Agora, o Brasil tem como chegar à solução disso. O Trump está mostrando o que ele quer. É só o Brasil fazer. E nós todos queremos. Presidente. Eu espero que até o dia 1º de agosto, isso seja resolvido. Presidente, a Juliana tem uma pergunta também para fazer, Ju. Nessa mesma linha, se a gente tem uma dificuldade de articulação do presidente Lula, não seria o senhor essa ponte para pedir ali ao presidente Trump que volte atrás, que recue, ou o Eduardo Bolsonaro? O senhor pretende conversar com o presidente Donald Trump diante de vários setores aqui reclamando desse tarifaço? Eu vou acrescentar. Olha, me dê o passaporte. Presidente, peço perdão. Me restitua o passaporte que eu converso. Perdão. Agora, quem é o presidente é o Lula, não sou eu. Presidente, ele é que tem que buscar alternativa. Acrescentando a fala da Juliana, presidente, eu me referi aqui à pergunta, o agro é um segmento que apoia o senhor, né? Desde lá atrás, durante o governo. O senhor não pode criar um mal-estar com esse setor? Essa pergunta que foi direcionada com esse sentido, em relação a um grupo que apoia o senhor hoje, que pode ser prejudicado de acordo com o anunciado pelo presidente dos Estados Unidos. Leandro, começo de 22, o agro ia colapsar, falta de fertilizantes. Eu peguei um avião, conversei com o Trump por 3 horas. Em menos de um mês chegaram quase 30 navios aqui com fertilizante no Brasil. E eu negociei parte do óleo diesel para cá com o presidente Trump, o presidente Putin, sem problema nenhum. Só que esse cara que está no governo agora, esse desocupado que está no governo agora, ele não quer conversar. Ele se aliou com ditaduras, se aliou com o que há de pior no mundo. E a consequência não sou eu não pedi taxação nenhuma. A decisão foi do Trump. Nós sabemos que ele age, muitas vezes de forma instintiva até. Eu sou eternamente grato ao Trump. Eu gosto dele, da maneira dele negociar, de conversar. Eu não pedi taxação nenhuma. Todo mundo vai sofrer, não é só o empresariado, não. O pessoal embaixo, aqui na ponta da linha, o mais pobre, vai sofrer também, porque vem inflação aí, vem queda do PIB, vem fuga de investimento. Agora, está passando o tempo e o governo atual continua fustigando, em vez de buscar uma conversação. Comigo nem teria ocorrido isso. Eu, presidente, não teríamos esse problema, como eu dei o exemplo do aço lá atrás. A Jussara tem uma outra pergunta. Eu queria só fazer A Juliana, por favor, Juliana. O Eduardo está negociando. O Eduardo é um excelente garoto, meu filho, responsável, tá dando o melhor de si, sacrificou a tua vida, está sacrificando o teu mandato para buscar uma alternativa. E está conversando com gente do parlamento e do governo Trump. Parabéns, Eduardo. Para pedir um recuo, né, presidente? Então, o Eduardo está pedindo esse recuo. O senhor pretende pedir o passaporte para também ir aos Estados Unidos? Me dá o passaporte que eu ando pelo mundo. Pronto. Eu estou aqui sendo tratado como bandido há 2 anos, como bandido. Busca e apreensão aqui na minha casa aqui por cartão de vacina. E o Gonê mandou arquivar a questão de vacina a meu respeito. Não tem nada de vacina a meu respeito. Fui acusado de tudo que se possa imaginar. Agora está nessa mentira, nessa farsa do golpe. Quando há uma tentativa de golpe em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos todo mundo fica sabendo. No Brasil, ninguém sabe ainda que, segundo o Alexandre Moraes e o Gonê, houve uma tentativa de golpe. Ninguém sabe ainda. Presidente, deixe-me passar para a Jussara agora, que tem uma outra pergunta para o senhor. Jussara?
Presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro tem criticado o governador Tarcísio de Freitas, que tem buscado dialogar com a embaixada dos Estados Unidos e com empresários. Porque Eduardo acredita que uma solução para o tarifaço seria apenas a questão da anistia, ampla, geral e restrita, nas palavras dele. Como é que o senhor avalia este embate e qual é a sua avaliação da atuação do governador Tarcísio de Freitas? Olha, o Relações Exteriores do Lula acabou de puxar a orelha do Tarcísio. Quem negocia é ele. Quando o Tarcísio vê que o governo não negocia, ele está buscando alguma coisa dentro do seu estado. O estado que mais vai ser prejudicado com a taxação vai ser São Paulo. O Tarcísio faz alguma coisa e é no seu alcance. Agora, a solução não vai ser feita pelo Tarcísio. Não vai ser resolvido o caso para um estado. Tem que resolver para o Brasil. E quem está à frente dessa negociação chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Pronto. Não custa nada quem quiser entrar em contato com ele, liga para mim que eu passo o telefone e converso com o Eduardo, que está dentro da Casa Branca. Ela está dentro do Capitólio, conversa com o governo, com gente do executivo do governo Trump, com o parlamento do Trump também, para buscar uma solução. Agora, o Trump está sendo bastante claro. Quem negocia com a ditadura não vai ter espaço conosco, vai ser taxado, ponto final. Nós queremos isso? Não queremos, mas é o que ele está fazendo com o mundo todo, e não apenas com o Brasil. Nessa última leva agora, uns 20 e poucos países, quem sofreu a maior sanção foi o Brasil. Por quê? Porque tem um energúmeno na presidência, que fica aí provocação o tempo todo. É o padrão dólar, o Irã tem que ter autonomia para fazer a bomba atômica. Isso está desde 2009, não é de agora, não. Quando ele defendeu lá no Irã, o Lula, que ele pudesse enriquecer urânio acima de 20% para fins pacíficos. Tá de brincadeira. Presidente, só para complementar essa pergunta, em relação ao que a gente vê, principalmente o governo, o Lula e a esquerda dizendo que este discurso do Eduardo de que só uma anistia vai livrar do tarifaço, colocando que isso é a família Bolsonaro colocando os interesses pessoais acima do interesse do Brasil. Como se responde a essas críticas? Qual é o interesse pessoal meu na anistia? Qual é o meu interesse pessoal na anistia? Eu estava aqui de Rio de Janeiro? Eu estava no Brasil de Rio de Janeiro? Tá certo me colocar no Rio de Janeiro? Eu estou nos Estados Unidos? Tá certo isso? Não tem nada pessoal meu, não. Quando começou a anistia lá atrás, a primeira proposta, quiseram botar na proposta a anistia das inelegibilidades. Falei, não, é só pessoal do 8 de janeiro. Repito para vocês, no relatório da Polícia Federal, ela não me coloca no 8 de janeiro. Quem me coloca é o PGR Gonê. É justo isso? É justo um de vocês agora pagar uma multa de um carro teu em Porto Alegre, se você está em São Paulo e Brasília? Porque fica difícil a minha defesa. Eles têm que provar que eu sou culpado, não tenho que provar que sou inocente. Presidente, desculpa, só porque... Presidente, só porque não ficou claro para mim. O senhor está dizendo que não... Você não tem que responder pergunta minha. Você não tem que responder pergunta minha. Mas é justo eu ser condenado por depredação de patrimônio se eu estava nos Estados Unidos? Jussara? Presidente, Que juízes são esses? Que Ministério Público é esse? Presidente, o meu ponto agora é que, só para esclarecer o que o senhor disse, para a gente entender com bastante clareza, o senhor disse que não tem interesse pessoal na anistia. Portanto, se houver o Congresso a aprovar uma anistia para o senhor, exatamente, mas caso aprove uma anistia e que o senhor não seja incluído, isso resolve a questão do tarifaço, hipoteticamente? Olha, não existe anistia tirando pessoas fora. Se anistia, fatos. Quando é pessoal, é graça. Isso não está sendo discutido graça nenhuma aí. Então tem que ser anistiado o episódio do 8 de janeiro. E eu não tô no 8 de janeiro. Você tem que ser uma pessoa, com todo respeito a vocês, né? Vocês têm que ser umas pessoas alienadas para dizer que eu estou no 8 de janeiro. Ninguém tem dúvida que está nos Estados Unidos. Assim como o Felipe Martins não viajou comigo dia 30 de dezembro de 22 e pegou 6 meses de cadeia por causa disso. 10 dias solitário por causa disso. Só ontem foi perguntado para o Cid se ele viajou. O Cid estava no meu avião e falou que não viajou. Como agora estão fazendo uma maldade com o Gilson, meu ministro do Turismo, que não pode sair de Recife.
Uma mentira que ele teria ido no consulado tratar de um passaporte para o Cid, e não foi tratar no passaporte do pai dele, ficou preso por algumas horas, apreenderam seus telefones e deram cautelares. Não pode sair de Recife. Perdeu mais de 2 milhões em shows que ele faria no São João. E continua com restrição. Que país é esse? Que justiça é essa? Onde uma pessoa decide a vida de qualquer um. Covardia com a Débora com 2 filhos. Há 2 semanas condenaram uma mulher com 7 filhos. Lá em janeiro de 23, ela é chamada de terrorista, agora de golpista. Tem uma mulher, uma senhora com 6 filhos em Ji-Paraná, Rondônia, marido condenado a 14 anos. Ela com seu salário de servidor estadual retido. Covardia, destruindo famílias. Presidente, Clezão, deixe-me várias passar. vezes foi pedida a domiciliar para ele problema cardíaco. Morreu no presídio. Deixe-me passar para o Pedro Venceslau, que também vai fazer a última pergunta. Pedro? Presidente, na semana passada a esquerda fez uma manifestação aqui na Paulista que pela primeira vez foi maior do que a da direita, com a bandeira do nacionalismo, do patriotismo em defesa do Brasil em questão do tarifaço. Hoje o senador Hamilton Mourão disse o seguinte: não aceito que Trump venha meter o bedelho aqui no Brasil. Eu queria que o senhor avaliasse essa declaração do Hamilton Mourão e se o senhor não avalia que o governo agora pode se apropriar do discurso do nacionalismo e do patriotismo, já que está em defesa do Brasil contra a tarifa de Donald Trump. Vamos supor que haja uma taxa lá na Venezuela. Em nome do patriotismo, o povo tem que ir às ruas para defender o Maduro? Mesma coisa aqui no Brasil. O povo vai à rua para defender o Lula? Não meta o bedelho aqui? Nós não temos mais como resolver nossos problemas com as nossas próprias pernas. É daqui para pior. Com a decisão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, vocês mesmos estão correndo risco de responder processo a qualquer momento. Nós temos que condenar o carteiro pelo conteúdo da carta. É isso que foi decidido. Isso é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é a marca da democracia. Estão acabando com as nossas liberdades no Brasil. O pessoal não consegue enxergar isso. A classe empresarial que pode sofrer se o tarifaço entrar em vigor, tem algo mais grave, é a liberdade de vocês. O que o senhor achou da declaração do Hamilton Mourão? Eu não sou presidente da República. Se eu fosse, isso não teria acontecido. Nem teria começado. Teria negociado como o Milei negociou lá atrás. Está sendo mais direto. Gosta de mim. Mas o que o senhor achou da declaração do Hamilton Mourão? Ele nos aponte o caminho para resolver internamente. Eu acredito nele. Não tem como, hoje em dia, resolver internamente essas questões. Não tem como. Eu acho lamentável a declaração dele. Ele é senador da República, tem direito a falar o que tem direito não, né? Tem que tomar cuidado que ele não tem essa... O artigo 53 não vale para ele também não, né? Mas eu não quero mais arranjar problemas aqui. Eu espero que o Mourão nos mostre como resolver internamente esse problema. Gostaria de receber um telefonema dele, tem meu número, para me dizer como resolver internamente esse problema que nós estamos vivendo no Brasil. Agora, presidente, o senhor acha que o Eduardo Bolsonaro, seu filho, deve voltar ao Brasil ou não? Olha, ele tem 40 anos de idade, é uma pessoa que tem responsabilidade, está aí abrindo mão. O deputado federal mais votado da história do Brasil foi em 2018, está quase 2 milhões de votos. E ele tem consciência, né? Segundo ele disse, se voltar para cá, ele vai ser preso. Ele já está no inquérito por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porra, dá para entender uma porra dessa? Dá para entender uma porra dessa? Agora, no mês atrás. Ele está num inquérito específico para ele por abolição do Estado Democrático de Direito. 12 anos de cadeia. Quer que ele faça o quê? Que ele venha para cá? Para ser preso no aeroporto? Eu quero ver meu filho preso? Acabou de fazer 40 anos de idade, tem um neto, tem o meu nome, tem uma neta com ele. Não vou mais ver, porque eu não posso ser do Brasil, não pode vir para cá. Agora, ele está fazendo pelo Brasil, tem que ser reconhecido o trabalho dele. Não adianta um governador de estado, com todo o respeito que eu tenho a eles, tentar resolver dentro do seu estado, que não vai resolver esse assunto. Resolve é lá. O Eduardo está à disposição de qualquer governador para tratar esse assunto. Presidente. Agora o Trump tem as suas imposições. Presidente. Ele está botando na mesa quais são as imposições. Ele quer a volta da democracia no Brasil. Nós devíamos dar graças a Deus ao Trump. Lógico,
O tarifácio machuca a gente. Presidente, se eu tivesse poder, anularia, mas não tenho. O senhor defende, o senhor acredita que daqui a 2026 possa haver uma mudança na composição do TSE? O senhor já afirmou isso em vários momentos e o senhor pode, a condição de inelegível pode ser derrubada. Se isso não acontecer até 2026, o nome que o senhor poderia indicar para o cargo de presidente da República seria do Eduardo Bolsonaro hoje? Olha só, quando eu nasci em 55, o vizinho gritou, homem ou mulher? Não tinha sonografia naquele tempo. Tá? Isso vai acontecer quando eu não tiver mais chance. Se porventura essa injustiça contra a minha pessoa continuar. A injustiça de inelegibilidade, a injustiça de uma possível condenação por um crime que não existiu. Não é que eu não cometi, não existiu para mim, não existiu para Débora, não existiu para ninguém. Tá? Agora, o que o Trump tem falado? Que ele não vai reconhecer eleições num país onde a oposição é alijada por lawfare, ou seja, por ativismo judicial. O Bolsonaro está bem nas pesquisas, vamos arranjar maneira de tornar inelegível, vamos condená-lo aqui por golpe de Estado. Ele tentou dar um golpe de Estado lá dos Estados Unidos, lá da Disney. Estava lá na Disney passeando, dia 8 de janeiro, resolveu dar um golpe de Estado. Então não será reconhecida a eleição onde a oposição for alijada. Como alijaram a Marine Le Pen na França, na Romênia, a mesma coisa. Tentaram alijar o Trump nos Estados Unidos. E o Trump tem uma afinidade comigo, uma vida semelhante. Ele levou um tiro na orelha lá, eu levei uma facada na barriga. Ele perdeu eleições e pode falar o motivo, eu aqui não posso falar, porque não posso, tudo é crime. Que porventura eu fale sobre as eleições. Falei, parte. Para vocês, que pesou a mão do TSE, que eu não podia fazer nada. O Lula podia chamar de genocida. E eu não podia chamá-lo de apologista a roubo de celular. Não podia fazer nada. Não podia botar com o boneco do CPX na cabeça. Presidente. Então, ou pesou a mão do lado de lá. O ministro Fachin se reúne com embaixadores. 2 meses depois, eu me reúno, que é uma política privativa minha, para fazer crime eleitoral. Presidente, deixe-me insistir nessa pergunta. Caso o cenário não mude até 2026, o nome favorito do senhor seria o Eduardo Bolsonaro? Não tenho a menor ideia, não penso em segundo nome ainda, por enquanto eu sou alternativa, porque não cometi nenhum crime, não tentei dar o golpe de Estado, não abusei de poder político ou econômico por ocasião das eleições minhas lá atrás, não sou criminoso, sou inocente, dei o melhor de mim por 4 anos à frente da presidência da República, com pandemia, com greve, com guerra, com crise hídrica, terminamos no superávit, terminamos numa relação dívida pública PIB melhor de quando eu entrei, diminuiu o número de mortes no Brasil quase 30% por arma de fogo, criamos o PIX, concluímos vários trechos rodoviários pelo Brasil com o Tarcísio, concluímos a Norte-Sul, que era privada, mas o IBAMA tinha seu jeitinho, né, de dificultar, conseguimos resolver essa questão. Ou seja, anistiei mais de 1 milhão de jovens no que devia para o ProUni, fizemos o que tinha que fazer. Fui até lá embaixo, carteira de habilitação passar para 10 anos, fizemos um montão de coisa que podia ser feita pelo Brasil. O Rogério Marinho revogou mais de 5 mil normas regulamentadoras, desafogando aí a pressão que o empresário tinha por parte de fiscais. Tá? O agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro. Todos ganharam dinheiro comigo, do bilionário ao mais humilde. Todos ganharam dinheiro comigo. Cheguei em 21 a botar a taxa Selic 2% ao ano, comecinho de 21, mas depois das consequências da Covid, aumentou. Nos últimos presidentes aqui, começa lá com o FHC lá atrás, a menor taxa de juros foi no meu governo, que eu tinha uma equipe fantástica, equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes, tinha um time de ministros muito bom, alguns poucos pisaram na bola, saíram, mas a grande maioria fizeram um trabalho excepcional pelo Brasil, só temos boas coisas a apresentar. Chegue na rua e pergunte para um qualquer lá, me dá o nome de 3 ministros do Lula, ele não sabe. Okay. Só tem gente lá que não tem qualificação, lamentavelmente. Presidente, é tudo negociação. Vá no Banco do Brasil, Caixa Econômica, vê quantas diretorias estão na mão de partidos políticos. Veja no meu governo quantos tinha. Vê as estatais como é que está. Vê os Correios como estão. Rombo aí enorme. O Banco do Brasil, um rombo do ano passado de 14 bilhões de reais. O Previ deles, pô.
É assim tá o Brasil, pô. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Presidente, Que perdão. golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada. Com coitados na rua. Com coitados na rua. Mulher idosa presa, 17 anos de cadeia. Uma covardia que fazem com essas pessoas. Ok. Presidente, Querem agora justificar e prendendo 43 anos de cadeia. Eu peço desculpas Será interrompê-lo, que as pessoas presidente. estão me julgando? Não tem o mínimo de consciência? Presidente, eu peço perdão interrompê-lo. Eu gostaria de continuar aqui, mas eu tenho que passar daqui a pouco o jornal para um outro jornal e não atrasar aqui a grade da TV. Desculpa, agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos aí.